porque a gente vai entender um pouco melhor como no Congresso parlamentares estão tentando articular uma saída para essa PEC da transição, para que ela não se torne realmente a PEC do estouro ou a PEC do precipício, como bem disse na semana passada aqui na CNN a economista Helena Landau. Por exemplo, o senador Tasso Gereissati, ele vai protocolar um texto alternativo à PEC do estouro. Essa reportagem que aparece na sua tela é do Caio Junqueira. Está com destaque lá no nosso site cnnbrasil.com.br. É claro que eu convido você a ler essa reportagem escrita pelo Caio, mas convido também você a ouvir do próprio Tasso Gereissati a medida dessa PEC alternativa. É com ele que nós conversamos agora ao vivo aqui no CNN Prime Time. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, até para explicar o que seria esse texto alternativo. Qual seria basicamente a diferença do seu texto para esse outro texto que foi apresentado pelo governo de transição? Boa noite, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Bom, o objetivo básico é ajudar, não é fazer uma oposição por oposição. A PEC que deve chegar amanhã, que está vindo do novo governo, que nós sabemos, apresenta uma possibilidade de gasto extra, com um gasto extra-teto de cerca de 200 bilhões. Resumindo, e por 4 anos. Isso não foi bem recebido por, basicamente, nenhum setor importante da economia, desde o mercado, chamado mercado, aos economistas, à academia, de uma maneira geral, ao empresariado, e, evidentemente, isso leva a uma trajetória de dívida muito perigosa. Com o objetivo de acalmar o mercado e satisfazer o governo, a nossa assessoria, junto com outros economistas, imaginaram o seguinte, que fosse estabelecido um número de 80 bilhões, que seria a mais elevado do teto de gastos hoje, não acaba o teto de gastos. Você acrescenta 80 bilhões ao teto de gastos, que dá direito ao governo de gastar dentro de determinados programas ano que vem. O que significa isso? Significa que você dá tranquilidade ao mercado e aos economistas, internacionalmente, inclusive, que você vai continuar tendo um teto de gastos ano que vem. E dá ao governo a garantia de que ele tem 80 bilhões, e esses 80 bilhões serão o suficiente para cumprir todas as suas campanhas no campo social do governo. Desta maneira, nós damos também ao governo as condições que, se ele quiser acabar o teto de gasto, para o ano que vem está definido, está exigido. Para o ano que vem, ele pode discutir tranquilamente, de uma maneira transparente, o Congresso, um novo arcabouço fiscal para 2024 em diante. Mas só para ficar claro, senador, esses 80 bilhões seriam suficientes para cobrir todos os gastos sociais, inclusive os 600, a diferença de 405 para 600 reais do Auxílio Brasil e outros gastos sociais. Por quanto tempo isso? Esse seria para o ano que vem, mas ele seria incorporado ao teto. Mas veja bem, não é cobrir, isso é um detalhe importante que às vezes as pessoas confundem, é a diferença dos 400 reais para os 600 reais. Não sei se eu me fiz claro. Não é para todo, é apenas para a diferença, porque os 400 reais já estão no orçamento, para cobrir essa diferença. Vamos continuar entendendo essa proposta com os nossos analistas. A primeira pergunta vem da nossa analista de economia, Raquel Landim. Raquel, por favor. Senador, boa noite. O senhor disse que o objetivo da sua sugestão é acalmar o mercado e satisfazer o governo eleito. Só que me parece quase 2 objetivos irreconciliáveis nesse momento. A sua proposta está muito mais próxima do que hoje defende o mercado e defendem os economistas mais liberais, mais preocupados com a responsabilidade fiscal, já que o governo apresentou uma minuta de quase 200 bilhões de reais. Qual a possibilidade que o senhor vê de consenso e em torno de qual número?
De consenso com o governo neste momento e com o mercado, com os agentes econômicos, eu acho difícil. Dada uma visão, a meu ver, profundamente equivocada das pessoas que sugeriram essa PEC, vamos chamar de PEC, não é pecado original, PEC original, que o direito de gastar agora e de, além de cobrir os programas sociais, poderiam investir em mais uma série de outros programas, lhe daria uma vantagem muito grande, uma liberdade que não precisaria mais se relacionar ou negociar com o Congresso nos próximos 4 anos. Isso, a meu ver, é um erro crasso, desde o ponto de vista absolutamente político. O governo tem que se relacionar com o Congresso nos próximos 4 anos. É para isso que existe o Congresso. E o segundo é das consequências disso hoje, que com certeza trará mais inflação, uma leva de juros altos, mais longos por mais tempo e, por consequência, um crescimento menor, um crescimento medíocre. E, ao final desses 4 anos, o governo estará apresentando ainda juros altos, inflação alta e, com certeza, um crescimento ao longo dos 4 anos, em média, bastante medíocre. Eu quero, não sei se eu tenho tempo, só que nós temos uma oportunidade de ouro hoje, com o novo governo, com os problemas que a Europa está enfrentando, de energia por causa da guerra da Ucrânia, que só piora, a questão da energia só piora, e a ânsia, a necessidade de energias limpas e alternativas, o Brasil é o ponto ideal, quase, para o investimento. No momento que a gente causa essa segurança aos investidores internacionais, nós poderemos estar perdendo uma grande oportunidade. A próxima pergunta é da nossa analista de política que mora aí em Brasília, Thaís Arbex. Senador, boa noite, prazer falar com o senhor de novo. Senador, o senhor fez essa proposta, a minha pergunta é bem objetiva. A gente sabe que o senhor tem uma longa relação com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foram do mesmo partido durante muito tempo. O senhor já levou essa proposta para ele? E se sim, como ele reagiu? E se o senhor estava falando um pouco disso, de não ter espaço, mas se o senhor vê espaço para talvez ele aceitar, talvez alguns integrantes aceitarem e começar a pensar essa proposta de uma outra maneira? Olha, eu não falei com o Geraldo Alckmin ainda, pretendo falar amanhã com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Nós estamos, aqui no Senado, nós estamos abrindo o diálogo com vários senadores. E temos também, através do economista Fernando Veloso, que nos ajudou a montar essa alternativa, enviamos para a equipe de economistas da transição essa ideia para que eles estudassem e provavelmente, espero, eles estejam estudando neste momento. No meio dos economistas, alguma receptividade e entendimento da proposta, acredito que tenha. Vai ter sempre alguma discussão que pode haver em torno do número, 80, 90, qual é o número que dá uma estabilidade ao percurso da dívida. Agora, nós temos alguma dificuldade ainda no governo para entender quem é o interlocutor, porque a gente vê várias pessoas se pronunciando sobre economia e não vê, por exemplo, o grupo de transição econômica se pronunciando sobre o PEC, sobre a PEC. Então, o caminho que nós temos é através do grupo de transição, levando a ideia, não que eles aceitaram, receberam e pronto, foi encaminhado para eles, eles devem ter recebido outras sugestões, mas quem é o interlocutor dentro do governo final que pode negociar isso, nós não sabemos.
Senador Tasso Gereissati, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao nosso CNN Prime Time. Boa sorte nessa proposta e que comecem as negociações acerca desse tema, porque, por enquanto, não teve muita conversa ainda, né? Rapidamente, senador. Não tem muita conversa. Nós enviamos, mas diálogo de lá para cá e de cá para lá, não. Muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite. Boa noite, obrigado. Prazer foi nosso.